Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta aos comentários da Lei de Recuperação Judicial de Falência. Claro, atualizada, né, pela legislação de 2020. A gente já está chegando no finalzinho, né, desse projeto. Graças a Deus, tudo correu bem. Bem, chegamos então numa parte mais interessante, né? Vamos cuidar das disposições penais aí, constantes da Lei 11.101. Seção primeira, dos crimes em espécie. Então, hoje a gente vai estudar os tipos penais que constam da Lei 11.101, né? Aquilo que interessa, então, é a tutela penal no regime falimentar e recuperacional também, tá? Então, vamos lá, um por um. Primeiro crime, pera lá. Vamos lá, então, dos crimes em espécie. O primeiro deles é a fraude contra credores, ou melhor, fraude a credores, né? Artigo 168 da lei. Vamos lá, ó. Praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação judicial, ato fraudulento, de que resulte ou possa resultar, prejuízo aos credores. Então vejam, resulte ou possa resultar prejuízo aos credores. Olha, esse possa resultar aqui sinaliza até talvez aí um crime de perigo, né? Um tipo de perigo. Enfim, um perigo abstrato, né? Porque, olha, possa resultar prejuízo aos credores, né? E aqui tem uma finalidade específica, né? Com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outra. Então tem esse elemento subjetivo especial no tipo, né? Deixa eu mudar a cor. Então tem que ter esse fim, né? O fim de obter ou assegurar, os dois verbos aí, né? Vantagem indevida para si ou para outrem. Então só temos um verbo aqui, né? O núcleo típico é praticar, o verbo típico, né? Praticar antes ou depois da sentença que decreta a falência, que concede a recuperação ou que homologa a recuperação extrajudicial. Então vejam, esse antes e depois é muito importante, tá? Qualquer ato fraudulento, então, que resulte ou também possa resultar, por isso que eu falei na possibilidade de pensarmos aqui num crime de perigo, né, abstrato, prejuízo aos credores com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outrem. A pena é altinha, né? Reclusão de 3 a 6 anos, uma pena alta, tá? 3 a 6 anos é uma pena bastante alta. E multa também. Aqui nós temos majorantes, né? Ó, aumento de pena. Vamos estudá-los. Então, ó, a pena aumenta-se de 1/6. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar isso aqui, tá? Da redação oficial. É muito chato isso. E vou cortar isso aqui também, ó. Não sei por que tem que ficar fazendo essas coisas, ó. 3 a 6 anos. Pronto, fica mais legal assim. Então, de 1/6 a 1/3. Deixa eu colocar uma cor aqui, ó. Então, a pena aumenta-se de 1/6 a 1/3, uma majorante, que, claro, incide na terceira fase de aplicação da pena, se o agente, número 1, elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos. 2, omite, aqui uma conduta omissiva, né? Então, omite na escrituração contábil ou no balanço lançamento que deles deveria constar ou altera escrituração ou balanço verdadeiros. Então, aqui são dois verbos, né? Omitir e alterar. 3. Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. 4. Simula a composição do capital social. 5. Destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Quer dizer, tudo que entrar no CAPT e que entrar aqui também tem essa majoração. Claro, essas condutas aqui necessariamente estão na tipicidade global, digamos assim, do 168. Mas aqui, nesses casos aqui dos incisos 1 a 5, nós temos a majorante, né? A pena aumenta-se de 1/6 a 1/3. Tá? Ok. Contabilidade paralela. Contabilidade paralela e distribuição de lucros. Espera lá. Eu vou fazer uma riscadura aqui, ó, porque aqui a lei foi alterada. Ó. Era o crime de contabilidade paralela. Com a lei
14.112 de 2020. O crime ficou contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial. Então, esse é o parágrafo 2º antigo, que eu vou riscar. Tá? Ele foi revogado, quer dizer, ele teve a sua redação alterada. Então, a pena aumentada de 1/3, deixa eu tirar isso aqui, de 1/3 até metade. Então, a pena recebe essa majorante, é outra majorante aqui, de 1/3 até metade, se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto no artigo 6º-A desta lei. O 6º-A, só para lembrar, é aquele que fala assim, é vedado ao devedor, eu vou colar aqui, deixa eu colar. O 6º-A diz assim, é vedado ao devedor, vamos colocar um destaque, eu tinha que ter feito isso antes, acabei não fazendo, peço desculpas, mas não tem problema. Então, o 6º é aquele que fala assim, é vedado ao devedor até a aprovação do plano de recuperação, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no artigo 168 desta lei. Adivinha qual que a gente está comentando? Justamente o 168, né? Então tem tutela penal aqui. Mas enfim, é uma majorante aí, né? Diferente. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive se violar o artigo 6º-A desta lei, tá? Faz sentido, porque o artigo 168 ele fala aqui, praticar antes ou depois, né, da sentença que decreta falência ou concede a recuperação. Então é totalmente possível pensarmos nisso aí, tá? Avante. Concurso de pessoas. Então, nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, no caso, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade. Não deixa de ser aqui um acolhimento específico da teoria monista, né, da coautoria, que vocês estudam lá em Direito Penal, que é mesmas penas, né, então é o mesmo crime, né, então acaba sendo coautoria aqui, né. Redução ou substituição da pena. Então aqui nós temos privilégios, né, então redução da pena, minorantes, né, que incidem na terceira fase de aplicação da pena. Então vamos lá, redução ou substituição da pena. Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Então, é uma redução de 1/6 a 2/3. Ou poderá o juiz também substituí-las pelas PRDs, né? Penas restritivas de direitos. Ou ainda pela perda de bens e de valores, ou ainda pela prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Não deixa de ser aqui, né, também, a perda de bens e valores e a prestação de serviços acabam entrando como PRDs também. Então essa substituição por PRD é bastante genérica aqui, tá? Violação de sigilo empresarial. Próximo crime. Artigo 169 da Lei 11.101. Vamos ver os núcleos típicos. Violar, explorar ou divulgar. Então, violar, explorar ou divulgar. Sem justa causa. Sem justa causa. Sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira. A pena também é altinha, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Próximo crime, divulgação de informações falsas. Artigo 170. Os verbos são divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre o devedor em recuperação judicial. Então aqui é só em recuperação judicial, aparentemente, né? E com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem. Aqui é um elemento subjetivo especial do tipo, né? Quais são os fins que acabam oxigenando o dolo aí? Bem, levá-lo à falência ou obter vantagem. Quer dizer, você divulga algo falso, tá aqui, falso,
sobre aquele que está em recuperação judicial, com a finalidade ou de levá-lo à falência, quer dizer, prejudicá-lo no mercado, ou até obter uma vantagem. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Tá? Próximo crime, indução a erro, artigo 171 da lei 11.101. Engraçado, né? Indução a erro, artigo 171 tem tudo a ver. Corresponde ao estelionato lá do Código Penal, né? Enfim, coincidências da vida. Mas vamos ver aqui os verbos típicos, né? Artigo 171 da lei 11.101. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas. Então, vamos destacar aqui os núcleos típicos. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial. Então aqui entra em tudo, né? Falência, recuperação, judicial ou não, com o fim de induzir a erro o juiz, o MP, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o comitê ou o administrador judicial. De novo aí um elemento subjetivo especial, né? Essa finalidade de induzir essas pessoas a erro. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Próximo crime, favorecimento de credores. Artigo 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinada a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. A pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Uma pena alta também, né? Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se do ato previsto no caput do artigo. Então, aqui o credor que, em conluio, possa acabar se beneficiando, tá? Nas mesmas penas, ou seja, 2 a 5 anos e multa, reclusão. Próximo crime, desvio ou ocultação, desvio, ocultação ou apropriação de bens. Artigo 173. Vamos ver os núcleos típicos. Aliás, fazer o mesmo que eu fiz aqui, praticar, né? Tá. Núcleos típicos aqui, apropriar-se, desviar ou ocultar bens. Então, pera lá, apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial. Então, devedor sob recuperação judicial. Ou a massa falida, ou seja, entra na recuperação e entra na falência, qualquer um dos dois, tá? Inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Próximo delito, aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174. Aqui temos alguns verbos, adquirir, receber, usar, adquirir, receber, usar, ilicitamente, tem que ser ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida. Engraçado, a massa falida, tudo indica que é na falência, né? Ou influir, mais um verbo típico, influir para que terceiro de boa fé o adquira, receba ou use. A pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Próximo crime, habilitação ilegal de crédito. Artigo 175. Apresentar. Deixa eu destacar o verbo típico. Então, apresentar em falência, recuperação judicial ou extrajudicial, entra em todo mundo, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas. Ou juntar a elas título falso ou simulado. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Próximo crime, exercício ilegal de atividade. Artigo 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial nos termos desta lei. Quer dizer, a falência impede lá o sujeito de agir como empresário, ele vai lá e insiste, né? Não dá? É crime. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena é baixa, né? Diante do mínimo legal aqui, a gente já sabe que admitir é crime, aquela coisa toda. Violação de impedimento. Outro crime aqui. Artigo 177.
adquirir o juiz, o representante do MP, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, deixa eu destacar o verbo, o avaliador, o escrivão oficial, o oficial de justiça, no caso, ou o leiloeiro, quer dizer, quase todo mundo aí da justiça, né, por si ou por interposta pessoa, bens da massa falida ou do devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro quando tenham atuado nos respectivos processos. Quer dizer, o juiz ele já toca ali a recuperação ou a falência e aí ele especula por fora qualquer possibilidade de lucrar com o processo. Quer dizer, crime claro aí, né? Claro que é difícil provar, mas é crime. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. 2 a 4 anos e multa. Próximo crime, omissão dos documentos contábeis obrigatórios. Então vamos lá. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar. Eu vou destacar tudo porque aqui é tudo conduta omissiva própria, né? Então, ó, é deixar de elaborar, de escriturar ou de autenticar, né? É deixar de fazer algum desses verbos aí. Antes ou depois, isso é importante, da falência, da recuperação, etc. Da sentença da falência ou da homologação do plano, quer dizer, da recuperação em si. Os documentos de escrituração contábil obrigatórios. A pena de detenção, bem mais leve, né? Ó, pela primeira vez a gente vê aqui detenção, né? Até então foi sempre a reclusão, de 1 a 2 anos, pena baixíssima, né? E multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então aqui acaba sendo um crime secundário, um soldado de reserva, né? Diria Nelson Gria, ó. Se o fato não constitui crime mais grave. É. Próximo crime... Ah, não, acabou. Então, pessoal, esses são os tipos penais da lei de recuperação e de falência, tá? Não tem segredo, é só ler muitas vezes. Mas eu destacarei isso, né? Aqui, ó, a gente tem a detenção, nos outros é tudo reclusão, né? Ó, reclusão, 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 reclusão e reclusão, tá? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais. Tchau, tchau!